primeiro foi o caso do universitário Lucas Mendes, de 22 anos, que chegou no prédio onde morava em Parnamirim, descontrolado e aparentando ter consumido drogas. Esfaqueou a irmã, espancou a vizinha até a morte e foi assassinado com um tiro no peito por outro morador. Esta semana, outro crime que chocou a opinião pública. O bispo da igreja anglicana, Robson Cavalcante, de 67 anos, e a mulher dele, Miriam Machado Cavalcante, de 64, foram mortos a facadas dentro de casa em Olinda pelo filho, Eduardo Olímpio, de 29 anos. Como explicar tamanha violência em família? O uso de drogas seria suficiente? Por que existem personalidades tão perversas? Será que você também corre perigo? Boa noite. Para falar sobre esse assunto delicado, convidamos os psicólogos Luiz Schettini, especialista na área de psicoterapia de crianças e adolescentes, e Suzana Schettini, que também tem larga experiência na área de psicologia clínica, com ênfase na família, tendo se especializado no atendimento a filhos adotivos. Antes de falar com eles, eu quero dizer a vocês que estão em casa que a gente está aqui num cenário provisório, porque o novo cenário do ponto de vista está sendo feito e em breve a gente vai ter uma grande novidade. Mas boa noite, muito obrigado por terem vindo, é uma honra para a gente recebê-los aqui. Prazer é nosso. Infelizmente, numa semana, como eu disse, aí, uns 10 dias, né, que vem acontecendo casos trágicos, a sociedade pernambucana ficou chocada, as pessoas no Brasil, no caso do bispo até, as pessoas fora do país também ficaram, pela importância que ele tinha, o trabalho que ele desenvolveu. Mas a primeira questão, eu gostaria de falar com a Suzana, é em relação ao filho adotivo. Por quê? Foi levantada uma questão de que o rapaz que praticou esse crime contra os pais é um filho adotivo. E muita gente se questionou se realmente tinha alguma relação. Eu não acredito que há relação nenhuma. Filho, é amado do mesmo jeito, da mesma forma. Qual o pensamento da senhora, que é especialista nessa área, em relação a esse caso? Veja, boa noite a todos. Você falou a essência, filho é filho. No momento que nós transformamos uma criança em filho através da adoção, ela se torna filho simplesmente, né? Penso que a chave está aí. A adoção ela tem que acontecer também na família biológica, né? O fato de nós termos gerado crianças não nos torna pais, nos torna genitores. Nós somente nos tornamos pais a partir da adoção afetiva dos nossos filhos. Então, não há relação, né? Eu não posso jamais fazer uma linkagem entre adoção e delinquência, não é esse o caminho, né? A adoção ela é apenas um fato histórico, né? Ela não determina o comportamento, ela não vai jamais determinar a delinquência, né? Então, nós ficamos realmente, a família adotiva pernambucana também esteve de luta essa semana ao ver essa exposição do Instituto da Adoção na mídia, porque infelizmente existe muitos preconceitos ainda em relação à adoção. A gente questiona por que a necessidade de colocar adotivo, né? Filho adotivo, né? Eu até falava com uma repórter e eu perguntei, eu não lembro em nenhum momento de vocês terem feito alguma matéria dizendo, por exemplo, filho adotivo tirou o primeiro lugar no vestibular da Universidade Federal, filho adotivo venceu o campeonato de natação. A conexão só é feita quando é um fato negativo. Então, não existe essa conexão, não existe mesmo. Então, já que todos são filhos, que não existe ligação nenhuma, o que é que Luiz Schettini pode explicar, se é que eu sei que a gente não tem uma receita para explicar a perversidade humana, mas o que é que pode explicar essa questão de uma relação entre pais e filhos, em que acontece uma tragédia como essa, como aconteceu em São Paulo, com aquela Suzana Van Stoff, vocês lembram? E, enfim, é o caráter, são as drogas que interferem na conduta da pessoa, é a personalidade. Dá para explicar o que pode acontecer na cabeça de um ser humano para fazer um ato como esse? Olha, a gente pode tentar explicar, mas eu gostaria de dizer inicialmente uma coisa. Quando duas pessoas estão muito juntas e convivem em muita proximidade, elas tendem a pisar nos pés umas das outras. Por conta, é um subproduto da proximidade, da intimidade, determinadas pisadelas de pés. Então, veja, a afetividade que é manifestada, ela também traz os seus atritos, as suas dificuldades.
Mas, às vezes, nas relações entre as pessoas, ao invés de a proximidade produzir esses atritos que a gente constata, há uma coisa oposta. Nas relações entre as pessoas, há uma situação que contraria a lei da física, uma lei básica fundamental. É que o distanciamento provoca os atritos. Né? Nas convivências entre as pessoas, quando elas se distanciam afetivamente, há uma possibilidade maior de atrito, de dificuldade, de compreensão, de percepção. De modo que, quando a gente, numa convivência, começa um distanciamento afetivo, uma dificuldade de acolhimento, uma dificuldade de aproximação para ver o outro como legítimo outro e não como um semelhante, às vezes a gente tenta até ver como igual, o que não é possível. Mas aí, abrindo um parênteses no que você falou, me lembrei de uma coisa. Tem alguns pais que mandam os filhos estudar fora do país. Eu não sei se o que você fala desse afastamento de relação, de afetividade, pode estar inserido nesse contexto. Quando há esse afastamento, eu digo mesmo do dia a dia, vai para os Estados Unidos, como foi o caso desse rapaz, ou como é o caso de tantas famílias que têm condições financeiras e manda seu filho para fora do Brasil para ter um estudo, uma educação melhor, pelo menos de mais qualidade. Isso pode interferir na relação, é isso que você está falando? Olha, faz parte de um projeto de vida das pessoas. E isso é por um tempo que a gente prevê que vai ter um começo e um término. Então, isso às vezes até recompõe, reconstrói uma relação afetiva por conta daquele elemento que é muito próprio nosso, da saudade, da busca, da esperança, da expectativa. Agora, quando esse afastamento é por outras razões, por uma forma de você se afastar de dificuldades que não está conseguindo resolver na presença, e pode achar que pela ausência as dificuldades vão se diluir, esse aí cria-se um problema. Entendi, agora entendi. Eu posso fazer uma colocação? Pode. Veja, o afastamento que a gente fala não é um afastamento geográfico. Isso. Né? Porque a gente tem casos de pais, de pessoas que moram numa mesma casa, no entanto, elas estão a quilômetros de distância em afetividade. Eu, por exemplo, tenho uma filha que está há 7 anos nos Estados Unidos, mora lá, casou-se, né? E eu me sinto muito próxima com ela, muito, muito próxima. Então, não é a geografia. Né? Quando a gente está próximo no afeto, não é a distância. Né? Essa proximidade que a gente fala, ela é de outra ordem, né? É afetiva. Né? Então, o que a gente percebe hoje nas famílias é que há esse distanciamento afetivo. E às vezes até na mesma casa, convivendo no dia a dia, e há essa distância afetiva. Né? Claro. Então, para pontuar o que a gente está falando, eu tenho imagens que a gente conseguiu ao longo das reportagens que fizemos nos Estados Unidos, do comportamento desse jovem, não que a gente vai falar do comportamento específico dele, mas as imagens dele participando de tiroteio, ele participando de gangues, são imagens que chocaram as pessoas, inclusive a gente pode ver aí, e isso mostra, assim, como ele estava tendo uma vida por um outro caminho, né? Ele se desviou do caminho que a gente pode dizer um caminho de uma relação saudável, com a arma na mão, participando de um tiroteio, participando de gangues ali, ó, com a arma na mão. Vai disparar vários tiros aí. E isso foi o rapaz que morava nos Estados Unidos, que veio para cá e praticou esse crime bárbaro aqui no Recife, matando o bispo, que era o pai dele e a mãe. Agora, eu pergunto o seguinte, Suzana, isso aí é do caráter da pessoa? A pessoa adquire, como é que é essa formação perversa que você acha? Existe como conceituar isso? É a personalidade? Qual a diferença que existe? Veja, é muito difícil a gente fazer um conceito definido. Dentro da forma que eu costumo ver, né? A pessoa se constrói dentro de uma história. Né? Nós temos, digamos, a personalidade, se a gente for olhar a literatura, né? Disse que a personalidade é constituída de 40% genética, né? Eu não sei como isso foi medido um dia, né? 40% genética e 60% ambiente. Né? O que significa isso? A parte ambiental, né? Esse útero social que nós falávamos há pouco, ele é muito mais importante do que a genética. Né? É muito difícil da gente
Cada ser é um universo. Luiz falava da singularidade. Né? Para a gente fazer uma análise da história desse rapaz que a gente colocou, a gente teria que saber como ele se constituiu, e essa constituição, ela começa lá nos primórdios. Né? O ser, ele se constrói subjetivamente, psicologicamente, dentro de um contexto familiar, dentro de uma estrutura, né? Tem dados que nós não sabemos, o que pode ter acontecido com ele. Uma coisa eu tenho certeza, a pessoa não nasce assassino, a pessoa não nasce criminoso, ela se torna dentro de um contexto. Ela pode ter até uma predisposição, né, mas se, digamos, ao longo do desenvolvimento dela, a ela for acessado esses nutrientes que ela precisa, né, carinho, amor, afeto, limite na dose certa. Né? Então, a gente não pode só falar de dar um limite, um não numa hora certa, também é afeto. Né? Então, o afeto tem aí múltiplos desdobramentos. Né? Então, numa educação de filho, entram várias questões. Né? Então, é uma construção histórica, dentro do meu ponto de vista. Não sei se o Luiz quer colocar de uma forma diferente. Eu queria acrescentar um detalhe à vontade, muito interessante. Veja, há um psicólogo chileno, famoso internacionalmente, chamado Humberto Maturana, que tem uma ideia muito interessante dessa questão da formação. Ele diz que absolutamente nós, seres humanos, não somos pré-determinados. E aí ele falava de uma questão genética, que por conta de estruturas genéticas tal, nós vamos ser daquela forma. Isso não existe a predeterminação. Ele entende, e eu comungo com ele nessa situação, o que existe é a codeterminação. Nós temos nossas estruturas básicas, nós temos a nossa arrumação genética, mas isso vai funcionar em consonância com o ambiental. Né? O ambiental, que é tudo. O ambiental é a relação com as pessoas, é a relação com o mundo, é a relação consigo mesmo nesse mundo fora do útero materno. Uhum. Então, é a conjunção dessa diversidade que vai construir a individualidade, que vai construir, eu nem sei se existe essa palavra, mas a pessoalidade, a forma peculiar de um indivíduo ser pessoa. Mas a personalidade, alguns dizem que a personalidade do ser humano é formada na primeira infância, assim, entre os 3 a 7 anos de idade, seria isso? Ou não? A gente costuma dizer, né, que o básico, digamos, a estrutura dorsal da nossa constituição psicológica, né, se forma até os 5 anos. Né? Então, esses primeiros anos são extremamente importantes. Mas isso também não é um determinismo. Né? Hoje nós trabalhamos muito com adoção e nós sabemos, né, que mesmo crianças que estiveram em ambientes adversos até 7, 8 anos, elas conseguem corrigir, digamos, determinados comportamentos se os pais adotivos tiverem disponibilidade afetiva, flexibilidade, maturidade para entender o processo da criança, para dar a ela este tempo necessário da transição de uma história para outra. Né? Então, não penso que isso é uma regra. Uma regra, né? Eu concordo muito com essa colocação de Luiz, é uma construção. Né? Então, é tudo a partir de uma construção. Então, a gente vai fazer o seguinte, tem 2 perguntas importantes para vocês refletirem. Uma é em relação a que os pais podem estar se perguntando em casa. E quando o filho se envolve com drogas, quando ele começa a dar os sinais de que alguma coisa está errada, o que devemos fazer? A gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos sobre essa conversa da violência que a gente está falando, da crise em família. É só um instante. Agora você também pode curtir a nossa página no Facebook. Lá você encontra fotos dos bastidores do programa, pode assistir as entrevistas, mandar sugestões e dar a sua opinião. Digite facebook.com/programa Ponto de Vista, curta a página e troque ideias com a gente. Ponto de Vista está de volta. Hoje a gente conversa com os psicólogos Luiz e Suzana Schettini. Bom, eu deixei aqui 2 perguntas no ar, no bloco anterior, em relação aos sinais. Gostaria que o Luiz pudesse falar a respeito de quando é que os pais devem começar a se preocupar. Digo, olha, eu estou com um perigo em casa, o meu filho está, de fato, apresentando alguns sintomas, se podemos chamar assim, de que vai dar problema e a gente precisa resolver. É possível identificar? Deixa eu fazer uma pequena, vamos dizer assim,
modificação na sua pergunta. À vontade. Ao invés de os pais se preocuparem com os filhos, eles deveriam e devem se ocupar dos filhos. A preocupação já exige dos pais a pressuposição de alguma coisa e nem sempre isso é acertado. Quando você se ocupa do filho, você, com essa ocupação, você investe no afetivo. E aí a sua percepção é mais adequada a indicar, ou ver a indicação de algum transtorno, de alguma dificuldade que está ocorrendo. Como é que a gente age? Essa é a grande questão. Claro, não existe receita, mas existe um indicador muito importante. A construção de um vínculo afetivo é a postura desse pai e dessa mãe, uma postura acolhedora, mesmo quando o filho, segundo os nossos critérios, está assumindo um comportamento considerado inadequado, arriscado, perigoso. A gente vai estabelecer uns limites, se possível, mas sempre dentro de um clima de acolhimento. Por quê? Porque aí a gente tem uma chance enorme de acompanhar esse filho, mesmo na distorção que ele esteja vivendo na vida pessoal dele. Então, essa é a questão mais importante para a gente tentar ajudá-lo a sair de um caminho que ele está entrando ou já entrou e a gente nem percebeu. Aí entra a droga e são outras formas de distúrbio de comportamento. Mas é importante você falar isso, né? E outra coisa que eu queria acrescentar, aí eu pergunto a Suzana, quando um filho é adotivo, a gente deve esconder a história dele, a gente deve revelar, de que forma a gente deve contar e quando se deve contar? Desde o início, guardar para depois? Qual a alternativa? Na verdade, nem esconder, nem revelar. A gente precisa comunicar, né? Então, o que dentro da nossa prática, o que a gente tem trabalhado muito com os pais adotivos, né? Evidentemente, toda criança tem direito à sua história, ela precisa saber a sua história, né? Se ela cresce desde pequena, já sabendo da sua história, essa história é comunicada gradualmente, na medida do entendimento dela, vai ser um fato normal para ela, né? Ela vai, isto é a minha história, da forma como os pais a colocam, com tranquilidade, com segurança, respondendo às perguntas à medida que elas vêm, desvendando o mundo para a criança, da mesma forma como a criança biológica pergunta, mamãe, eu estive na tua barriga, no 2 meses seguintes ela quer saber como ela entrou, e a gente vai se enrolando. A criança adotiva também, ela vai crescendo e a história vai sendo comunicada, né? E se ela percebe que esta história é uma história boa, é uma coisa boa para ela, é a história dela. É através da tranquilidade dos pais, da serenidade dos pais em relação a este assunto, que ela vai se organizar. Se eu me sinto um pai verdadeiro em relação ao meu filho, né, eu também conseguirei fazer com que o meu filho se sinta um filho verdadeiro nessa relação. O amor está sempre presente. O amor está sempre presente. Então, a gente vê, assim, questões maravilhosas nessa situação, né? Quando os pais têm tranquilidade, quando eles conseguem transmitir para o filho essa história, é normal para eles, não há problema. Tem uma outra coisa que a mim particularmente me preocupa, eu acho que até algumas pessoas que eu conversei também, a droga, pessoa que se envolve com álcool, com outro tipo de droga, maconha, crack, agora que está sendo, né, uma epidemia no Brasil, infelizmente, a pessoa se transforma. Por exemplo, tem casos de maridos que espancam as mulheres e sempre quando a gente vai fazer uma reportagem, infelizmente, de casos assim, eles dizem, mas eu estava embriagado, por isso que eu bati nela. Isso se justifica? A droga realmente foi quem fez essa pessoa fazer isso? Ou a pessoa é assim e potencializou-se com aquela, enfim, com a droga? O que vocês acreditam aí? Olha, é difícil. A droga realmente é uma droga. É terrível. A gente sabe disso. Não é? Toda droga, aquelas lícitas no sentido da sociedade, que são aprovadas, como o álcool, o tabaco e tal, e as outras que não aprovam, eu não sei porque aprova umas e não aprova outras, isso é uma complicação. A droga é uma tentativa de sucedâneo, de substituição de alguma coisa que está faltando. Sabe? E essa coisa que está faltando,
No meu entendimento, na minha prática clínica de 41 anos de clínica psicológica com criança e adolescente, eu não tenho nenhuma dúvida que o que está faltando é um vínculo afetivo entre aquelas pessoas que são o referencial da criança, no caso dos filhos. Os pais devem ser o referencial deles. Só que, às vezes, esses pais são referenciais cheios de lacunas. Muitos pais, e aí dava até matéria para um outro programa completo. Sem dúvida, são temas complexos. Veja, muitos pais acham que educar ou ensinar coisas boas, valores importantes aos filhos, é explicar. Que ensinar é explicar, é descrever. Não, isso não é ensinar. Ensinar é exemplificar e é, se possível, inscrever e não descrever. Então, os pais passam anos explicando para os filhos, depois os comportamentos dos filhos são inadequados e eles dizem, mas quando foi que eu errei? Mas eu expliquei, né? Eu expliquei tantas vezes, mas não exemplificou no sentido de os filhos verem neles, os pais, aquilo que os pais querem ver neles, os filhos. Essa é a grande questão. Então, a questão da droga é inserida nessas lacunas. Evidentemente, há outros fatores, Sim. como os ambientes, as persistências, as pressões externas e uma série de outras coisas que, se há essas lacunas dentro do grupo familiar, a coisa se torna insidiosa, ela vai entrando com mais facilidade e o indivíduo se rende muitas vezes a esses encantos, entre aspas, das drogas. Para complicar um pouco a conversa e o raciocínio de vocês, hoje mãe e pai trabalham. O tempo com os filhos é cada vez menor. Essa afetividade, esse carinho, essa atenção, independe do tempo. É o tempo que você tem para estar com os filhos que tem que dar esse carinho, essa afetividade, essa atenção, ou você teria que ter mais tempo? O que dizer para os pais que estão em casa? É a qualidade, é a forma que você está com seus filhos. E como a gente falou há pouco, o fato de mandar o filho para o exterior vai causar uma lacuna no meu relacionamento? Não. Os filhos precisam perceber a presença afetiva dos pais. Essa preocupação eu sempre tive, né? Sou mãe também, trabalhei a minha vida inteira, né? Então tinha muito essa preocupação. O que eu percebo? A gente tem que estar presente, sim, mas você pode estar presente não estando ao lado. Né? Os filhos têm que perceber essa presença. Evidentemente que você, o máximo que você puder, você tem que realmente dar o seu tempo. Né? Muitas vezes a gente inverte aí o paradigma, né? Naquela ilusão de que dando as coisas, eu quero o melhor para o meu filho, eu vou para a rua, trabalho de 7 à meia-noite e não dou a minha presença, que é o que o filho também precisa. Né? Então, quando a gente fala nessa presença afetiva, realmente é o estar junto, né? E isso você pode estar junto num telefonema, você pode estar junto até num e-mail, eu agora tenho que ser mãe virtual, a minha filha lá no exterior, a gente fala no MSN, a gente fala no Facebook, estamos juntas. Né? Então, eu não sinto esse distanciamento. Ela tem um problema, ela me liga, ela sabe que eu estou acompanhando a vida dela, que eu me interesso pelas coisas dela. Então, os filhos têm que perceber que eles fazem parte da nossa vida. Eu queria, assim, em relação ao que o Luiz estava colocando, o que a gente percebe? Quando a família tem esse vínculo de afeto, a droga não entra. Quando chega naquela época da adolescência, que é a fase da experimentação, eles querem experimentar o álcool, querem experimentar a maconha, fica na experimentação, até experimentam. Mas se não há lacuna afetiva, fica na experimentação somente. A droga só entra como uma muleta, como um anestésico, uma ilusão. Uma lacuna a ser preenchida de forma equivocada. Né? Então, pelo que vocês falaram, assim, pelo que eu entendi, eu espero que o telespectador tenha entendido de uma forma clara, mas eu entendo o seguinte, que o amor, o acompanhamento diário dos filhos, o afeto, o carinho, a família bem estruturada, dificilmente vai dar errado isso aí. Agora, se falta algum item assim, pode acontecer tragédias como essa que a gente viu essa semana. Seria isso? Isso aqui é um mote bem sucinto. Olha, sem afeto, nada feito. Pois é. Em educação, sem afeto, nada feito. Você pode conseguir uma série de coisas, mas vai ficar uma fragilidade
que pode, em algum momento, ser a porta de entrada para alguns comportamentos inadequados. Então, quando existe uma vinculação afetiva, há uma condição de você enfrentar as adversidades que, sobretudo, o nosso mundo atual está aí oferecendo a nós adultos, muito mais às crianças e aos adolescentes. Então, para a gente finalizar, a gente poderia dizer assim, de forma sintética, que é preciso que os pais repensem a sua conduta com os filhos? Qual o conselho que a gente poderia dar para fechar o programa? Eu gosto de dizer, usando o paradigma da adoção, que é um paradigma que a gente tem ampliado muito, né? A adoção é o vínculo por afeto, são aquelas famílias estruturadas nas bases afetivas, não há os vínculos de sangue, então eles se estruturam em cima dos vínculos de afeto, são muito fortes esses vínculos que são muitas vezes esquecidos na família biológica, como acham que tem os vínculos de sangue, esquece-se o afeto. A adoção é amor. Né? Então, todos os pais, para serem pais, os filhos, para serem filhos, precisam ser adotados. Né? Ou nós não seremos pais, seremos apenas genitores. E nossos filhos serão só crianças. Nós não vemos nenhuma outra forma, né, de a gente modificar a sociedade. Né? A gente tem que... É o amor. E esconder um erro de um filho, quando um filho faz algo errado por vergonha ou por uma posição que a pessoa venha a ter, diz, olha, meu filho está fumando maconha, mas eu não vou dizer a ninguém, vou esconder. Isso é correto? Não. Isso é desonesto. Desonesto para a pessoa que esconde e desonesto para a pessoa que está envolvida na situação. É melhor buscar um tratamento. Claro. Agora veja, esse buscar o tratamento, esse abordar esse filho que está com esse problema, e aí eu vou usar uma palavra preferida minha, que daria um programa inteiro seu. Buscar essa coisa, aproximar-se do filho dentro de um contexto de ternura. A ternura é uma coisa determinada, clara, específica, e que aí você tem condição de construir uma relação. Eu quero agradecer a vocês. A gente vai fazer outros programas com relações familiares, é importante, porque precisa se melhorar essa relação. Muito obrigado, bom fim de semana. E o exemplo para você também fica aqui, né, de dois especialistas em relação à família e ao carinho. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Próximo final de semana a gente se encontra de novo. Tchau!